pessoas, como eu falei numa outra oportunidade neste canal, foi iniciado um novo pente fino versão 2021 pelo INSS. Foi programada a revisão de benefícios de incapacidade por longa duração, entre os quais o auxílio-doença, mantido por mais de 6 meses sem perícia médica fixada, ou seja, com data de cessação não estipulada ou indicação de reabilitação profissional. A partir disso, foram convocados mais de 173 mil segurados através de carta com aéreo digital para se submeterem à nova perícia, e destes 173 mil trabalhadores, 95 mil deixaram de marcar nova perícia ou não foram localizados por incompatibilidade de dados de residência, registro de endereço no Cadastro Nacional de Informações Previdenciárias. E esses cerca de 95 mil segurados, eles foram intimados a partir de publicação no Diário Oficial da União para até o dia 19 de novembro de 2021 agendarem perícia sob o risco de suspensão do benefício. E a partir deste ponto, esses convocados deverão apresentar ou comparecer através dos canais de atendimento da Previdência, quer do telefone 135, quer no chamado Meu INSS, a documentação exigida, ou seja, novos laudos em relação a possíveis divergências ou incongruências detectadas pela fiscalização da Previdência, pela checagem feita pela Previdência, devendo então o segurado marcar nova perícia no prazo de 30 dias a contar do recebimento da carta, podendo pedir uma prorrogação deste prazo antes do encerramento do mesmo. Lembrando que esse pedido ele pode ser feito nos chamados canais de atendimento já mencionados, ou o telefone 35 ou o site Meu INSS. E nessa perícia, o segurado deve ter o cuidado de levar laudo circunstanciado, devidamente legível, e todos os outros itens que ele julgar conveniente para sustentar o pedido de auxílio-doença, que hoje é chamado auxílio por incapacidade temporária. É importante verificar se os laudos médicos estão com a assinatura CRM do médico e com o CID respectivo da doença. Mas não basta isso. Deve haver um laudo circunstanciado, legível, sobre a situação do beneficiário. E importante também que, previamente a isso, o beneficiário deve consultar a carta recebida para ver o motivo, para ver a fundamentação da sua convocação ao pente fino 2021. Então, após a análise da documentação, a perícia vai decidir se o trabalhador está apto a voltar ao serviço ou se o benefício será de fato mantido. E no caso do segurado, ele discordar da decisão da perícia no sentido da volta ao trabalho, deverá então fazer o devido recurso administrativo à Junta de Recursos da Previdência Social, no prazo de 30 dias a contar da ciência da decisão de perícia. Lembrando também que, neste caso, este recurso, que eu chamo de recurso ordinário, feito à Junta de Recursos da Previdência Social, deve ser protocolado pelos canais de atendimento do INSS. Nem é preciso dizer que, como lá atrás, quando da apresentação da perícia, o segurado recorrente deve mostrar, deve apresentar, deve deixar evidente os motivos da sua contraditória, os motivos pelos quais discorda da decisão da Previdência, da decisão da perícia médica, valendo juntar elementos de convicção da existência e da manutenção do seu estado, da sua comorbidade. Agora eu faço um parênteses para dizer quais são os segurados que estão isentos de perícia, que são os portadores de HIV, que são aqueles que possuem mais de 60 anos de idade e aqueles que têm mais de 55 anos e estão há mais de 15 anos recebendo o benefício por incapacidade. Esses estão dispensados de se submeterem à perícia médica. Então, novamente, o prazo para fazer o recurso, o chamado recurso ordinário, a tal Junta de Recursos da Previdência Social, é de 30 dias a contar da ciência do resultado dessa perícia, dessa nova perícia, resultado da Operação Pente Fino. Sendo que o resultado ele é publicado, ele é divulgado pelo site
Meu INSS ou pelo dito telefone 135. Nesses canais de atendimento, especialmente no Meu INSS, existe já um formulário pelo qual o segurado pode ir completando os espaços e fazer o seu recurso ordinário, de maneira bem prática, de maneira bem tranquila. Agora, a pergunta que se faz é: qual é o prazo que tem a Previdência, vale dizer, a Junta de Recursos, para dar solução ao pedido formulado? Porque, inclusive, o que mais ocorre, o que sempre ocorre, aliás, é o retardo da análise, fruto da própria burocracia interna, carência de pessoal, como está sendo repetidamente apresentado em noticiário pela mídia, e essa carência redunda num maior prazo para a resposta dos pedidos recursais. O artigo 691, parágrafo 4º, da Instrução Normativa INSS 77 de 2015 é explícito ao dizer que a autarquia tem o prazo de 30 dias para decidir o recurso, salvo prorrogação expressamente motivada pela autarquia, sendo que esse prazo de 30 dias ele é contado a partir do encerramento da fase instrutória do processo administrativo, do que é chamado PAP, que é o processo administrativo previdenciário, que é justamente o processo de que trata o recurso feito pelo segurado. E a pergunta, então, que é feita é: o que é essa fase instrutória? Na verdade, é uma certa dificuldade para ter noção de quando é que se encerra essa fase. Por quê? Essa fase se refere a todas as diligências necessárias para a Previdência examinar o pedido revisional da decisão da perícia. E também é o período em que se faz a análise dos documentos apresentados pelo segurado. Então é importante, neste caso, e tendo em vista exatamente essa fase instrutória, para que ela seja o mais breve possível, que o trabalhador apresente toda a sua documentação, avalie bem e apresente toda a documentação necessária, tudo aquilo que ele julgue que seja importante para dar sustentação ao seu caso, para dar sustentação ao seu pleito, envolvendo aí justamente os laudos circunstanciados, receitas médicas, documentos que possam realmente provar a sua enfermidade. Então, por isso é que antes do agendamento é bom o segurado verificar, examinar, buscar toda a documentação que positivamente influencie o entendimento da perícia, o entendimento em favor do segurado. Agora, o que acontece no caso de ser extrapolado por parte da autarquia o prazo dos 30 dias fixados na Instrução Normativa 77? Neste caso, o segurado pode manejar, deve manejar, aliás, uma ação própria na Justiça, que é o mandado de segurança, que é um remédio heróico justamente para garantir o direito líquido e certo. E qual é esse direito líquido e certo? É ter o seu pedido analisado dentro do prazo dos 30 dias, conforme está na instrução e conforme também garante, acima da instrução, o artigo 49 da Lei 9784 de 1999, que é a lei que regula o processo administrativo em geral, ou seja, o processo administrativo de todo o serviço público federal. Então, neste mandado, além de mencionar esses dois instrumentos, que é a Instrução Normativa e a Lei 9784, também calha colocar o artigo 41A, parágrafo 5º da Lei 8.213 de 1991, que disciplina que a Previdência tem um prazo de 45 dias para iniciar o pagamento do benefício requerido após a apresentação da documentação necessária para a sua percepção. Pode ainda o segurado se valer no mandado de segurança do artigo 5º, inciso 78 da Constituição Federal, que fala sobre a razoável duração do processo. Ou seja, aos litigantes e ao público em geral, existe a proteção da chamada duração razoável do processo. Ou seja, não pode a administração pública ficar indefinidamente em silêncio, paralisada e não se mover para respeitar o jurisdicionado e entregar-lhe o pleito devido. Existe o caso, por exemplo, analisado no dia 13 de outubro de 2021 pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, no qual
o INSS ficou por um período superior a 1 ano para responder um requerimento administrativo feito por um segurado da Previdência. E justamente as bases que foram dadas pela segunda turma do TRF, primeira região, foram o artigo 578 da Constituição, o artigo 49 da Lei 9784/99 e o artigo 691, parágrafo 4º da Instituição Normativa 77, do INSS, do próprio INSS, aliás, que é o primeiro a descumprir seus próprios atos internos. Quer dizer, a Previdência é a primeira a desconhecer o benefício de natureza alimentar que caracteriza o auxílio-doença, que caracteriza outros benefícios por incapacidade, disciplinados e acompanhados pelo INSS. Quer dizer, a própria autarquia descumpre a Constituição, coisa desse país, é um negócio muito interessante. O desplante, tudo bem que há aí, no caso, uma questão de falta de mão de obra, mas o fato é que o beneficiário, o segurado, ele está numa situação precisando de pagar aluguel, precisando de comprar medicamento, precisando de ter a sua vida material resolvida, ou pelo menos diminuída na sua atrocidade, e a própria Previdência, que maneja itens de extrema importância para a existência cotidiana, faça tábula rasa da duração do processo, faça tábula rasa da importância dos assuntos que trata, volto a dizer, e obrigue o trabalhador a buscar a justiça quando deveria administrativamente cuidar para entregar num prazo legal. Qual é o prazo legal? 30 dias, acrescido de mais 15 para o pagamento do benefício, como nós vimos, e ser, portanto, ela, a autarquia, a primeira a respeitar o princípio da administração pública, o princípio da eficiência, o princípio da razoável duração do processo. Coisas dessa burocracia tosca, dessa burocracia perversa com o seu público-alvo. Então, lembrando, caso a Previdência, nessa questão do novo pente fino 2021, demore mais do que 30 dias, é claro que esse 30 dias pode ser renovado por igual período se a Previdência tiver dificuldade no prazo, dentro do prazo, pedir, ou melhor, demonstrar a necessidade de adiamento. Então aí seriam mais 30 dias, somando 60. Se não houver resposta no prazo de 60 dias, o trabalhador deve ingressar, deve procurar, ou na Defensoria Pública, ou com seu próprio advogado particular, deve procurar impetrar mandado de segurança para fazer valer o cumprimento específico e estrito da lei e da Constituição. Este foi o Soletrando de hoje. Dê o seu like, compartilhe esse vídeo, deixe seu comentário aqui abaixo. Tchau!